momento! O momento, minha gente! O momento! Você já parou para pensar? O que acontece com uma alma que decide partir antes da hora? Será que há perdão? Será que o sofrimento acaba ou apenas muda de forma? Hoje, você vai ouvir o relato comovente de um espírito que, mesmo em meio à dor, encontrou redenção. Uma carta espiritual atribuída ao ator Flávio Migliaccio, que nos fala com o coração aberto sobre o que viveu depois da sua partida e o que aprendeu sobre a vida, o amor e o verdadeiro sentido da existência. Se essa mensagem tocar o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de conforto. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essa história fale com a sua alma. Durante muitos anos, vivi cercado por sorrisos, câmeras e aplausos. A arte foi minha companheira mais fiel. Ela me deu sentido, me alimentou, me permitiu tocar corações. E, mesmo assim, havia em mim um silêncio que ninguém via. Enquanto o público aplaudia, dentro de mim crescia um vazio que eu tentava esconder até de mim mesmo. O sucesso me abraçava por fora, mas por dentro havia uma solidão que se espalhava devagar, ocupando cada espaço da alma. Eu tentava disfarçar. Dizia a mim mesmo que era apenas o peso dos anos, a saudade do que já passou, o medo de não ser mais lembrado. Mas, no fundo, era algo mais profundo. Era como se, aos poucos, a luz que me guiava estivesse se apagando. Houve dias de gratidão e alegria sincera, sim, mas também dias em que eu olhava ao redor e me perguntava: será que ainda tem um propósito aqui? A solidão não chega de repente. Ela se acomoda silenciosa nos cantos do coração. E quando percebi, ela já havia tomado conta de mim. Não foi coragem. A decisão que eu tomei naquele dia não nasceu da força, mas do cansaço. Eu não queria acabar com a vida. Eu só queria que a dor parasse de doer. Foi um gesto de desespero, um grito mudo de quem já não sabia como pedir ajuda. Eu acreditava que, ao cruzar aquele limite, encontraria descanso, paz. Mas a vida, mesmo quando a negamos, continua. Quando meu corpo adormeceu para sempre, achei que tudo havia terminado. Mas logo percebi, eu ainda estava ali. Num lugar estranho, cinzento, silencioso, um lugar onde o tempo não existia. Senti frio, confusão, medo. Não havia luz, apenas sombras e murmúrios. Outros espíritos caminhavam como eu, perdidos, arrependidos, tentando entender o que havia acontecido. Então eu compreendi. O que eu havia tentado fugir continuava dentro de mim. A dor não havia morrido comigo. Ela havia apenas mudado de forma. O umbral não é um castigo divino. É apenas o reflexo daquilo que carregamos na alma. E eu havia levado comigo tristeza, culpa e arrependimento. Ali, naquele lugar sem tempo, vivi o maior silêncio da minha existência. Senti falta da vida, das pessoas, dos pequenos gestos, um café simples, uma conversa, um abraço. E pela primeira vez desde que parti, chorei. Mas aquele choro era diferente. Não era desespero, era consciência. Eu entendi o quanto havia ferido os corações que me amavam. Entendi o quanto havia desperdiçado daquilo que era mais sagrado, a chance de viver. O tempo ali não passava. Cada pensamento parecia ecoar, e as vozes ao redor eram reflexos da minha própria dor. Vi espíritos como eu, alguns ainda revoltados, outros mergulhados em desespero. Ninguém ali era mau. Eram apenas almas feridas procurando perdão. Até que um dia, se é que ali existia dia, senti algo diferente. Uma presença leve,
como uma brisa suave. Uma energia que não vinha de fora, mas parecia tocar o meu espírito por dentro. E então, vi luz. 3 figuras se aproximavam, envoltas em serenidade e amor. Não traziam julgamento, apenas compaixão. Um deles colocou a mão sobre meu ombro e me chamou pelo nome. Aquele toque me fez chorar como uma criança. Eu, que havia me sentido tão indigno, ouvi dele algo que mudou tudo. Você ainda é amado. Sempre foi. Fui levado para um lugar de descanso. Não havia medicamentos ou médicos. Havia preces, vibrações, silêncio e amor. A cada oração que alguém fazia por mim na terra, eu sentia uma pequena chama se acendendo dentro do peito. Era como se, pela primeira vez de muito tempo, eu respirasse de verdade. Ali fui acolhido, tratado e ensinado. Entendi que ninguém está condenado eternamente. Todos nós temos o direito de recomeçar. O suicídio, aprendi, não apaga a vida, apenas interrompe um ciclo de aprendizado. Mas cedo ou tarde, a alma é chamada a continuar, a compreender, a se curar. Não há castigo, há consequência, e o tribunal mais severo é o da própria consciência. Percebi que a dor que eu sentia era o reflexo da minha própria incompreensão, e que o perdão, o verdadeiro perdão, começa quando aceitamos o amor que ainda nos envolve, mesmo quando achamos que não o merecemos. Hoje, compreendo o valor imenso da vida. Cada respiração é um presente divino. Cada lágrima tem sentido. Cada desafio é uma chance de crescer em espírito. Entendi que o sofrimento não é punição, é convite à transformação. E que o amor de Deus nunca abandona ninguém, nem mesmo aqueles que se perdem por um instante. Aos que me amaram, peço perdão pela dor que causei. Peço que não me recordem com tristeza, mas com carinho. Transformem a saudade em oração, porque cada prece chega até nós como um raio de luz no escuro. E a você, que talvez esteja ouvindo esta mensagem com o coração pesado, por favor, não desista. Fale, peça ajuda, chore se for preciso, mas permaneça, porque viver, com todas as imperfeições e dores, é sempre uma oportunidade divina de recomeço. Eu ainda estou aprendendo, ainda me curando, mas agora, cercado por amor, sigo em paz, com a esperança de que um dia possa retornar, mais consciente e mais luz. Se essa mensagem tocou a sua alma, deixe o seu like. Comente, estou firme na luz da vida. E inscreva-se no canal para que mais pessoas recebam consolo, fé e esperança. Cada gesto seu ajuda essa luz a alcançar mais corações que neste momento precisam de paz. E sempre lembre-se, a dor passa, a vida continua, e o amor é eterno. Que a luz divina envolva o seu lar, a sua mente e o seu coração, e que nunca falte fé para seguir, mesmo nos dias mais difíceis. Vida passa rápido, passa muito rápido. Sabe? Às vezes eu olho essas fotografias na parede, eu penso assim, será que sou eu mesmo? Às vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Com vocês também, eu lembro de cada um de vocês.